Se eu colocasse R$ 5.000 na sua mão hoje e dissesse, você precisa começar um negócio rural, vai criar galinha ou vai criar porco? Qual você escolheria, galinha ou porco? Parece uma pergunta simples, mas uma escolha errada pode fazer perder meses de trabalho e boa parte do seu dinheiro. Porque o animal que aparentemente dá mais lucro nem sempre é o melhor negócio para você. E hoje eu vou colocar os dois frente a frente. Vamos comparar investimento, alimentação, espaço, velocidade de retorno, mão de obra, riscos, mercado e principalmente onde realmente pode estar o lucro. E no final eu vou responder uma pergunta. Se eu tivesse pouco dinheiro e precisasse começar hoje, qual dos dois eu escolheria? Então fica comigo até o final porque a resposta talvez seja diferente do que você está imaginando. Eu sou Joaquim Neto, médico veterinário, e este é o canal Joaquim Neto, médico veterinário. Se você é pequeno produtor ou está pensando em começar uma atividade rural, já se inscreve no canal, vamos começar. Antes de comparar galinha e porco, eu preciso ensinar uma coisa. Muita gente me pergunta, qual dá mais dinheiro? Mas essa pergunta está incompleta. O correto é, qual deixa mais dinheiro depois de pagar todos os custos? Porque vender R$ 10.000 não significa ganhar R$ 10.000. Você precisa descontar ração, medicamentos, vacinas, energia, água, instalações, transporte, perdas, mão de obra e custos. E é por isso que neste vídeo nós não vamos olhar apenas para o preço da venda, vamos olhar para o negócio inteiro. Vamos começar pela galinha. Para quem está começando pequeno, uma das maiores vantagens é a possibilidade de trabalhar com uma escala inicial menor. Você pode começar com um lote pequeno, aprender o manejo, testar o mercado e depois aumentar. Isso é muito importante, porque eu não recomendo que o produtor faça uma coisa que eu vejo acontecer com frequência. Pegar todo o dinheiro que tem, construir uma estrutura enorme e comprar um monte de animais antes de saber se consegue vender. Primeiro você testa, depois você melhora, depois você aumenta. A criação de galinhas também permite trabalhar com diferentes modelos: carne, ovos, caipira, poedeiras, reprodução e outros sistemas. Isso abre possibilidade de mercado, mas atenção, é justamente aqui que muita gente se engana. Tem gente que pensa, eu vou criar galinha porque é barato, mas cuidado, começar pequeno pode ser mais acessível. Uma criação comercial exige controle e você precisa cuidar da água, da alimentação, da ventilação, da temperatura, da densidade, da higiene, da biossegurança e da sanidade. E existe um custo que pesa bastante, a alimentação. Se você comprar mal ou planejar mal a alimentação, sua margem pode desaparecer. Então não pense quanto custa o saco de ração, pense quanto custa produzir cada animal ou cada unidade que eu vou vender. Essa diferença muda tudo. Agora vamos falar do porco. O suíno também pode ser uma excelente atividade para o pequeno produtor. Ele representa um bom potencial de crescimento e pode transformar a alimentação em carne de maneira eficiente quando o manejo e a nutrição são adequados. Mas existe uma diferença importante. O investimento estrutural tende a ser maior. Você precisa pensar em instalações, piso, comedouros, bebedouros, água, ventilação, higiene e manejo dos dejetos. E existe outro detalhe. Se você trabalha com um animal de maior valor individual, esse erro também pode ficar maior. Se alguma coisa der errado na criação, o prejuízo por animal pode ser significativo. Por isso, o porco pode ser muito interessante, mas exige planejamento. Vamos fazer uma comparação simples. Galinha pode oferecer entrada mais gradual, possibilidade de começar com lote menor, diferentes mercados, ciclo relativamente rápido em determinados sistemas e possibilidade de venda direta. Já o porco pode oferecer maior valor para o animal, bom potencial de ganho de peso, possibilidade de trabalhar com diferentes sistemas e oportunidade de venda para mercados específicos. Mas existe uma pergunta muito mais importante: quem compra o seu produto? Porque produzir é apenas metade do negócio. Imagine que numa cidade exista uma enorme procura por ovos caipiras. Você conhece os clientes? Tem restaurante interessado, tem feira, tem consumidores que compram toda semana. Nesse cenário, a galinha pode ser excelente oportunidade. Agora imagine que na sua região exista forte procura por suínos e você tenha compradores. Você já sabe quanto eles querem pagar, quanto pesam, quanto compram e qual padrão exige. Nesse caso, o porco pode ser muito mais interessante. Percebe? O melhor negócio não é necessariamente o animal que dá mais lucro no papel. É aquele que você consegue produzir, vender, receber e repetir. Agora vamos para a situação que provavelmente mais interessa. Imagine que você tenha R$ 5.000. Eu não pegaria os R$ 5.000 e gastaria tudo comprando animais. De jeito nenhum. Eu dividiria o dinheiro, uma parte para estrutura e outras para equipamentos, uma parte para animais e manteria uma reserva para alimentação, sanidade e imprevistos. Porque existe uma coisa chamada capital de giro, e esse dinheiro é o que mantém sua atividade funcionando até chegar a hora da venda.
Esse é um dos maiores erros do iniciante. Ele tem dinheiro para começar, mas não tem dinheiro para terminar o ciclo. Se você está começando literalmente do zero, a pergunta precisa ser: o que eu já tenho? Eu tenho um galpão, tenho água, tenho energia, tenho um cercado, tenho equipamentos, tenho espaço, tenho mão de obra, porque aquilo que você já possui reduz o investimento necessário. Por exemplo, se você já possui uma estrutura adequada para aves, isso pode favorecer a escolha pela galinha. Se você possui uma estrutura adequada para suínos, isso pode favorecer o porco. Por isso, eu sempre digo, não copie o negócio de outra pessoa sem olhar para a sua propriedade. Duas propriedades podem ter o mesmo tamanho e ter oportunidades completamente diferentes. Agora vamos falar de um dos pontos mais importantes, a alimentação. Na produção animal, a alimentação é custo e você precisa controlar esse custo. Não adianta simplesmente comprar ração mais barata se você precisa avaliar a relação entre preço, qualidade e desempenho. Porque uma ração barata pode proporcionar um desempenho ruim e pode sair ainda mais caro. Da mesma maneira, uma alimentação bem planejada pode melhorar a eficiência da produção. Isso vale para a galinha, vale para o porco, vale para praticamente qualquer criação. Por isso, não escolha uma atividade antes de conhecer o custo da alimentação na sua região. Agora deixa eu falar como médico veterinário. Uma criação lucrativa começa com animais saudáveis. Não espere aparecer um problema para começar a pensar em sanidade. Você precisa trabalhar com prevenção. Água de qualidade, higiene, manejo correto, vacinação quando indicada, controle sanitário, alimentação adequada, observação diária. E principalmente, não ignore os primeiros sinais de problema, porque muitas vezes uma doença não começa causando uma grande mortalidade. Ela começa reduzindo o consumo, o ganho de peso, a produção, a conversão alimentar e o desempenho. Quando você percebe, o prejuízo já está acontecendo. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Joaquim, qual dá mais dinheiro rápido? A resposta depende do sistema de produção. Você precisa definir o que vai produzir, qual genética vai utilizar, qual peso e qual idade de venda, qual mercado pretende atender e qual manejo será utilizado. Mas tanto aves quanto suínos podem trabalhar com ciclos relativamente rápidos quando comparados a atividades pecuárias de ciclo mais longo. Isso é uma vantagem para quem está começando, porque você consegue produzir, vender, avaliar o resultado e reinvestir. Mas não confunda ciclo rápido com lucro garantido. Se você vender mal, pode ter prejuízo rapidamente também. Agora vem uma coisa que pode mudar completamente o resultado, o valor agregado. Você pode vender simplesmente uma mercadoria ou pode construir um produto diferenciado. Pense no ovo. Você pode vender simplesmente o ovo ou pode construir uma proposta comercial de um produto diferenciado com marca, embalagem, posicionamento e venda direta, sempre respeitando as leis sanitárias e legais. Isso pode aumentar o valor percebido e a mesma lógica vale para a carne suína e outros produtos. O produtor que pensa apenas quanto vale seu animal está olhando para uma parte do negócio. O produtor que pensa quanto o consumidor está disposto a pagar pelo produto que eu consigo entregar, esse pensa como empresário. Então vamos responder, galinha ou porco? Se eu tivesse pouco dinheiro e estivesse começando do zero, quisesse testar uma atividade rural com menor exposição inicial, eu tenderia a começar pela galinha, principalmente se eu tivesse mercado para vender. Por quê? Porque eu consigo começar de forma mais gradual, testar o mercado e aprender com o sistema e reinvestir. Mas atenção, isso não significa que a galinha seja sempre melhor. Se eu tivesse estrutura adequada para suínos, água, conhecimento, alimentação acessível e compradores, eu poderia escolher o porco sem pensar duas vezes. Então a resposta é: depende da sua realidade. Antes de escolher qualquer atividade rural, faça essas 5 perguntas. Quem vai comprar? Quanto custa produzir? Quanto dinheiro eu preciso começar? Quanto eu preciso para manter o capital de giro? Quanto realmente sobra depois de todos os custos? Se você não sabe responder essas 5 perguntas, ainda não está na hora de comprar os animais. Primeiro faça as contas, depois comece. E se você quer aprender mais sobre produção rural, manejo e planejamento, eu quero te convidar para conhecer o clube de membros do canal Joaquim Neto Veterinário. É uma comunidade para quem está mais próximo e acompanhar materiais e orientações. Se você quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Agora eu quero saber de você. Imagine que você tenha R$ 5.000 hoje para começar. Você escolheria galinha ou porco? Escreva aqui nos comentários e coloque também o seu motivo. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase: não escolha uma atividade porque alguém disse que está dando dinheiro. Escolha porque você tem mercado, consegue produzir, consegue controlar os custos, tem estrutura, tem conhecimento e consegue vender com margem. Porque o lucro não está simplesmente na galinha e também não está no porco. O lucro está na gestão. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe com outro produtor e se ainda você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu sou Joaquim Neto, médico veterinário. Um grande abraço
e até o próximo vídeo.